Lisa aplicava compressas na testa de Alessandro e notou um lugar vazio em sua cabeça. Era um círculo perfeito, com o diâmetro comparado ao fundo de uma xícara pequena de café. Ela passou os dedos no local achando aquilo estranho. Pedro entrou no quarto no momento em que ela passava os dedos e, ao vê-lo, ela perguntou: "Foi algum acidente?" Pedro sentou na beira da cama e respondeu: "Nossa mãe foi atacada por uma mananagal quando estava grávida de Lessan. A criatura chegou a machucar ele no útero dela. E esse círculo foi o local onde aquela língua nojenta tocou nele. Nossa mãe morreu e Lessan nasceu prematuro." Lisa observava Alessandro enquanto Pedro lhe contava o motivo daquele círculo e se lembrou que ele havia lhe dito que sentia quando a mananagal estava perto. Ela então perguntou: "Sabia que seu irmão sente quando essa criatura está próxima?" "Eu não sei como acontece, mas já vi como ele fica. Acho que esse lugar sem cabelo dói, porque me pareceu que ele sentia uma dor de cabeça terrível." Pedro ficou pensando no que ela disse enquanto olhava para o irmão. Também já tinha percebido que ele se queixava de dores de cabeça, e era sempre que a criatura estava por perto. Talvez fosse uma vantagem a favor deles, esse detalhe doloroso na vida de seu irmão. Quando Alessandro acordou, Lisa estava dormindo, sentada numa cadeira e debruçada em sua cama. Ela segurava uma bacia com uma toalha molhada dentro. Pedro dormia em outra cadeira, segurando uma espingarda, e um cheiro de café que vinha da cozinha indicava que Thales já havia acordado. Alessandro se levantou devagar para não acordar Lisa e, quando percebeu que seu cabelo estava solto, ficou constrangido, imaginando que Thales e Lisa viram aquele defeito. Juntou os cabelos e pegou o elástico na gaveta de seu criado e prendeu-os em seguida. "Não devia ter vergonha disso, Lessan. Essa é sua cicatriz de guerra. Mostra que você venceu onde muitos sucumbiram." Pedro falou depois de observar como ele ficou incomodado. "Pode ser algo louvável para você, mas para mim sempre foi motivo de bullying e desconforto, fora que dói terrivelmente quando aquela vadia está por perto." Alessandro falou, terminando de prendê-los. Eu soube desse detalhe da dor por sua noiva. Ela é bem esperta e conhece as plantas como a vovó." Alessandro olhou para Lisa e falou: "Então você já sabe?" Ela foi rápida." "É sério mesmo que vai casar com ela? Por que escondeu sua namorada de sua família, Alessandro?" "Não escondi nada. Até ontem à noite eu era solteiro. Mas tive que fazer um acordo para ter acesso ao apartamento da detetive monstro." Alessandro explicou. "Então o acordo foi casar com ela?" Alessandro olhou para o irmão, percebendo que ele estava se divertindo com a situação, e respondeu: "O casamento é só para ela conseguir um visto de permanência. Não há nenhuma ligação amorosa para o seu governo." Pedro riu e disse para o irmão: "Se a vovó estivesse aqui, você iria levar um bom puxão de orelha, além da Lisa ser considerada sua futura esposa de verdade. Ainda mais depois dela ter passado a noite acordada cuidando de você." Pedro falou, saindo do quarto, sentindo a barriga reclamar de fome. Alessandro ia fazer o mesmo, mas ao olhar para Lisa naquela posição desconfortável, ele voltou, tirou a bacia que ela segurava e a carregou, colocando-a na cama. Quando chegou à cozinha, seus irmãos que conversavam pararam e observaram ele pegar uma xícara de café e fazer companhia para eles. Thales então perguntou: "De que país ela é, Alessandro?" "Do Brasil," ele respondeu secamente. "As brasileiras são bonitas e apimentadas. Você não vai ter um dia sequer de tédio. Ainda mais a Lisa, que tem cara de que não vai dar sossego."
Pedro explodiu na gargalhada, vendo a cara de Alessandro. Que parte do que é só para ter um visto de permanência vocês dois não entenderam? Não é um casamento de verdade. Pedro se levantou para pegar mais café e bateu na cabeça de Alessandro dizendo: Isso porque a vovó não está mais aqui, irmãozinho. Mas eu, como seu irmão mais velho e um apreciador da decência do bom costume, vou fazer questão de exigir respeito com a minha futura cunhada. Alessandro olhou para o irmão com um ar debochado e falou: Apreciador da decência e bom costume, que engravidou uma mulher casada e ainda por cima a própria vizinha. Pedro parou segurando o bule de café. Tales, que ainda ria, percebeu que Pedro não gostou do comentário e olhou para Alessandro, que suspirou e se desculpou. Desculpa, irmão, acho que eu peguei pesado. Tudo bem, eu que comecei, eu mereci. Alessandro ia dizer algo quando ouviram o celular tocar e começaram a procurar de onde vinha e descobriram que era o de Lisa. Pedro pegou a bolsa dela e entregou a Alessandro e falou: Como você é o futuro marido, você que deve atender. Afinal, a pobrezinha passou a noite cuidando de você. Não é possível que vá acordar ela só para atender o celular. Alessandro deu um olhar fulminante para Pedro, que tinha o riso cínico na cara, e pegou a bolsa de Lisa e apanhou o celular. Era um modelo antigo, só para atender e fazer ligação. Ele olhou para o celular sem saber como atender. Tales então se levantou e mostrou a ele onde apertar e atender. Alessandro fez e, ao pôr o celular no ouvido, uma voz masculina e furiosa esbravejou: Senhora Anderson, está pensando que aqui é seu país? Que pode fazer o que quiser? Pois saiba que tem 5 minutos para estar aqui. Ou vou lhe entregar para a imigração, ou para alguém pior que a imigração. Ele adora as brasileiras. Elas dão grandes lucros a ele. Não esqueça que estou com seus documentos. Fui bonzinho lhe dando um emprego de faxineira. Não abuse da sorte ou vai trabalhar numa esquina todas as noites. E meu amigo não trata bem as funcionárias como eu. Alessandro apertou os punhos com raiva e sua expressão mostrava o quanto estava irritado. Pedro percebeu que o irmão estava furioso e quando ele desligou perguntou: O que foi, Alessandro? Aconteceu alguma coisa? Alessandro guardou o celular de Lisa, pegou a bolsa dela e as chaves do carro e disse enquanto saía: Se Lisa acordar, não a deixe sair. Mas onde vai, Alessandro? O que foi que aconteceu? Alessandro pegou o casaco de Pedro, calçou os tênis de Tales que mal cabiam em seu pé, mas estava na porta e seriam eles mesmos. Ele saiu sem dizer nada, mas seus irmãos perceberam que ele estava alterado. Tales chegou perto de Pedro e perguntou: Quem terá sido do outro lado da linha para deixar ele tão irritado? Irritado não, furioso. Os dois entraram e Pedro foi até o quarto de Alessandro ver como Lisa estava. E ficou feliz dela não ter acordado com o som do celular. Ele fechou a porta e a deixou dormir, rindo de canto com a história do casamento. Alessandro parou o carro bem em frente ao condomínio e quando ia sair percebeu que o carro da detetive Magal estava saindo. Por instinto ele se abaixou dentro do carro. Não queria ser visto ali no condomínio dela. Não queria que ela soubesse que ele sabia onde ela morava. Depois que o carro dobrou a esquina, ele saiu. Pegou seu distintivo e foi até a portaria e mostrou ao porteiro. E pediu para falar com o administrador. O porteiro abriu e indicou onde o mesmo ficava. Alessandro deu uma batida na porta e foi entrando, pegando o homem ainda guardando os documentos. Imaginando do que se tratava, ele fechou e trancou a porta. E então puxou uma cadeira e sentou de frente para o administrador, que não estava entendendo nada até Alessandro colocar o distintivo e a arma na mesa dele e o encarar. Tentando disfarçar o nervosismo, o administrador perguntou: Em que posso ajudá-lo, delegado?
A pergunta, seu filho da mãe, é como eu posso lhe ajudar, porque você está bem encrencado. Não sei do que o senhor está falando, delegado. Deve estar havendo algum mal-entendido. Mal-entendido? Conhece o protocolo de Palermo, senhor? Ele foi criado para resguardar vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. A pena para a quebra desse protocolo é de 2 a 6 anos. Mas diante das ameaças que fez a minha noiva, eu consigo que fique o resto de sua vida na cadeia. O administrador se assustou com a acusação de Alessandro e, aflito, lhe disse: Como eu disse, senhor, há um mal-entendido. Eu jamais ameaçaria sua noiva. Eu não sei do que o senhor está falando. Vou refrescar sua memória, seu cretino. Liz Anderson. O homem ficou pálido e respondeu nervoso: A senhora Anderson é a faxineira do condomínio. Alessandro estreitou os olhos e, sem deixar o homem terminar, perguntou: Quantas faxineiras há nesse condomínio? E não minta para mim. Não estou com muita paciência hoje. O administrador respirou fundo e respondeu: 3, delegado. Alessandro ficou em silêncio por um momento, raciocinando a dimensão de toda aquela situação. Então falou: Há 6 torres nesse condomínio. Se são 3 faxineiras, cada uma fica com 2 torres de 13 andares. Essas mulheres trabalham tanto de dia como à noite. E não tente argumentar, senhor. Eu não nasci ontem e conheço bem o esquema que acontece aqui. Esse esquema se chama trabalho escravo. A pena para essa prática é de 2 a 8 anos de cadeia, mas a multa pela violência verbal que usou com a minha noiva, ameaçando-a de pô-la para trabalhar como prostituta para seu amigo, provavelmente um aliciador que usa as imigrantes ilegais para exploração sexual. Só a pena já chega a 20 anos de cadeia, pelas minhas contas, fora a multa. Portanto, seu miserável, você só tem um caminho para diminuir sua pena. É entregar todo o esquema e seu sócio. E antes que argumente, eu tenho provas. Alessandra pegou a bolsa de Lisa e mostrou o celular dela para ele e garantiu: Ela não apaga nada e sua ligação de hoje mais cedo é a corda no seu pescoço. O que vai ser? O administrador apertou as mãos. Desde que conheceu Anderson, sentiu que ela era encrenca. Agora era tarde, e já que o delegado lhe deu a opção, pegaria essa chance de 2 mãos. Ele abriu a gaveta e pegou os documentos das 3 faxineiras e entregou para Alessandro. E depois deu os nomes de todos os envolvidos. Alessandro ligou para um policial do departamento em que ele confiava e passou o caso. Entregou os documentos das 2 faxineiras, que seriam deportadas, mas guardou os de Lisa. Foi a um cartório de entrada nos papéis do casamento, cumprindo sua parte no trato.